Você pode achar que o maior inimigo da sua vida está lá fora. Talvez o seu chefe, o governo ou a falta de oportunidades. Mas eu vou te dizer sem rodeios. O pior inimigo mora dentro de você. Sim, aí mesmo, dentro da sua mente. E o mais perigoso é que ele tem o seu rosto, fala com a sua voz e repete incansavelmente as suas próprias desculpas. É ele quem faz você desistir dos seus objetivos. É ele quem sussurra. Depois, não agora. Você não vai conseguir. E enquanto você continuar ouvindo essa voz, continuará preso em uma versão fraca de si mesmo. Uma sombra domada pelo medo, pela dúvida e pelo hábito de desistir. Você pensa que o problema é falta de tempo, de dinheiro ou de sorte. Mas com toda a experiência que carrego, posso te afirmar, o verdadeiro problema é essa versão fraca de você que você alimenta todos os dias. Ela não grita, ela sussurra. Não te impede de sonhar, mas sabota cada passo na direção dos seus sonhos. Se esconde atrás de desculpas bem articuladas. Agora não é o momento. Preciso me preparar melhor. Ainda não estou pronto. Mas lá no fundo você sabe que isso tudo é mentira. E cada vez que você acredita nessas mentiras, fortalece essa versão frágil, preguiçosa e covarde que vive em você. Eu vi homens com menos inteligência, menos recursos e menos tempo vencerem, porque mataram essa versão fraca logo cedo. E vi gênios naufragarem no anonimato, porque não tiveram coragem de enterrá-la. O grande erro é acreditar que essa versão desaparece com o tempo ou que um dia você vai acordar diferente. Isso não vai acontecer. Ela não desaparece. Ela precisa ser destruída, enterrada sob decisões firmes e hábitos inegociáveis, porque ela é insistente. Ela aparece justamente quando a vida exige mais de você. Lembra daquele dia em que tudo deu errado? Daquele momento em que o caminho parecia pesado, cansativo e solitário? É nessas horas que essa versão se fortalece, se você permitir. Ela diz, chega, quando você precisa continuar. Ela diz, mais tarde, quando o momento é agora. Ela diz, não vale a pena quando tudo está em jogo. E o pior, ela não aparece como um monstro, mas como alívio. Se disfarça de conforto. E muitos morrem abraçados a ela. Quantas vezes você deixou de agir por medo de falhar? Quantas oportunidades passaram porque você esperava se sentir pronto? Essa é a armadilha. A versão fraca sempre quer sentimento antes da ação, motivação antes da disciplina. Mas a verdade, e ela me doeu quando a entendi, é que a motivação vem depois. A força nasce no movimento. O respeito por si mesmo surge quando você cumpre o que promete, mesmo que ninguém esteja vendo. Lembro claramente de uma fase da minha juventude em que tudo parecia ruir. Eu estava endividado, frustrado, sem reconhecimento algum pelo meu trabalho. Escrevia textos que ninguém lia, fazia promessas que vivia quebrando. Comecei a acreditar que talvez eu não tivesse nascido para grandes feitos. Mas, numa noite silenciosa, ao encarar o espelho, me fiz uma pergunta que mudou tudo. E se o problema não for o mundo? E se o problema for essa versão minha que foge toda vez que a luta começa? Naquela noite, escrevi num pedaço de papel todas as desculpas que eu usava para desistir. Tô cansado. Melhor não tentar do que fracassar. Talvez na semana que vem. Quando terminei, rasguei aquele papel com tanta força que minhas mãos tremeram. Eu tinha decidido. Essa versão não ia me levar a lugar nenhum. A partir daquele dia, cada pequena promessa viraria um campo de batalha. Se eu dissesse que ia acordar cedo, eu acordava. Se prometesse estudar, eu estudava. Não porque era fácil, mas porque cada compromisso cumprido era um soco direto naquele inimigo interno. Se você quer saber quando essa versão vai embora, eu te digo, ela nunca vai embora completamente. Ela bate à sua porta nos dias de chuva, nas semanas de derrota,
nas noites de solidão. Mas a cada vez que você resiste, a cada vez que diz, eu cumpro o que prometo porque prometi, ela enfraquece e você se fortalece. Não é uma luta de um dia, é uma guerra silenciosa de pequenas vitórias, mas no fim é a única guerra que realmente vale a pena. Então, antes de culpar o mundo, pergunte a si mesmo, quantas promessas eu já quebrei? Quantas vezes fui eu o traidor da minha própria jornada? E se a resposta for muitas, não se culpe, decida. Decida hoje que sua palavra é lei, que a sua promessa para o futuro vale mais do que seu conforto momentâneo, que você vai agir, não porque tem vontade, mas porque decidiu quem quer ser. Essa decisão, meu amigo, pode salvar a sua vida, assim como salvou a minha. A maioria das pessoas acha que fracassa quando as coisas ficam difíceis. Mas a verdade nua e crua é que a desistência começa muito antes mesmo da dificuldade aparecer. Ela começa na mente, quando você escolhe a zona de conforto no lugar da disciplina. Quando espera o dia perfeito, em vez de se preparar em silêncio. Ali, nos bastidores, quando ninguém vê, o fracasso já está escrevendo o seu roteiro. Não é a pedra grande no caminho que te derruba. É a pequena falta de decisão diária. Você tropeça nas pequenas coisas que ignora todos os dias. Na manhã em que diz, só mais 5 minutos. No compromisso que adia porque não está se sentindo bem. Nos planos que abandona porque não tem tempo. Essa soma de concessões banais constrói a base de uma vida pela metade. E é assim que a maioria vive, meio sonhando, meio tentando, meio assumindo quem realmente é. Eu vi isso aos montes durante a Grande Depressão. Homens honrados, com talento e família, sendo engolidos por um sistema que os ensinava a esperar por ajuda. Eles não fracassaram por falta de oportunidade. Fracassaram porque pararam de se mover, esperando que algo externo os empurrasse. Esperando o vento certo, esperando ser escolhidos. E enquanto esperavam, perderam a si mesmos. Quantas vezes você já disse, ainda não estou pronto? Mas o que significa estar pronto? Acredita mesmo que o agricultor só planta quando o céu está limpo? Ele planta mesmo com o solo duro, mesmo que a chuva demore, porque entende que a colheita é fruto da constância, não da conveniência. Sabe por que você não termina o que começa? Porque está esperando sentir vontade. Mas a vontade é inconstante. Ela vem quando quer. E se você depender dela, passará a vida esperando uma visita rara. A disciplina, por outro lado, é sua aliada. Ela não pergunta como você se sente. Ela apenas exige. Faça. E é por isso que ela constrói tudo o que vale a pena. Pergunte-se agora. Quantas decisões você já adiou por parecerem pequenas demais? Quantas vezes se preparou para começar uma nova fase e fracassou antes mesmo do primeiro passo porque o caminho parecia longo demais? Essa é a armadilha. A distância entre quem você é e quem quer se tornar não se mede em quilômetros. Mede-se nas escolhas diárias. A cada dia em que você escolhe o conforto, fortalece o inimigo interior. Já pensou que talvez seu maior erro não tenha sido cair, mas acreditar que ainda não era hora de se levantar? Lembro-me de um homem que entrevistei certa vez. Um trabalhador simples, honesto, sonhava em abrir um armazém, economizou por anos, mas toda vez que surgia uma chance dizia, a economia está ruim, é ano de eleição, meu irmão acha arriscado, e assim passaram-se 15 anos. Até que um dia, já idoso, com os olhos marejados, me disse, não fracassei por tentar e não dar certo, fracassei porque nunca tentei. É por isso que eu te digo com urgência, você não precisa sentir confiança para agir. Você precisa agir para ganhar confiança. E não precisa enxergar todo o caminho para dar o primeiro passo. É preciso caminhar para que o caminho se revele. As pessoas mais bem-sucedidas que conheci, como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie,
Não começaram porque tudo estava pronto. Começaram porque decidiram parar de esperar. Encararam críticas, incertezas, fracassos, mas não deixaram o medo do esforço impedir o início da jornada. Agora pare um momento e pense com seriedade. Qual conversa você está adiando há tempos? Qual projeto você deixou pela metade? Qual hábito você prometeu começar na segunda-feira e agora já se passaram 3 semanas sem movimento algum? Está esperando exatamente o quê? A resposta perfeita? O momento perfeito? Um dia com menos pressão? E se esse dia nunca chegar? Aprendi, com suor e dor, que a maioria das pessoas não fracassa por ser fraca, mas por não estar preparada quando a dor chega. E quando a dor chega, porque ela sempre chega, a falta de preparo transforma qualquer desafio em um monstro. Mas quem está preparado também sente medo, também sofre, mas não recua, continua. E não me entenda mal. Não te peço para ser um herói. Só te peço que não se sabote antes mesmo de tentar. Não espere estar no meio da tempestade para se preparar. Pare de usar o cansaço como desculpa para fugir do crescimento. Porque crescer dói, mas é uma dor com propósito. É a dor de um músculo ficando mais forte, de um caráter sendo lapidado, de uma vida ganhando forma. Você tem 2 caminhos: continuar alimentando o hábito de fugir ou desenvolver o hábito de estar pronto. E essa prontidão não nasce de fórmulas mágicas. Ela nasce das escolhas de cada dia. Escolha acordar na hora que prometeu. Escolha terminar o que começou. Escolha preparar a mente antes que a vida a esmague com suas exigências. Quer mudar sua vida? Então pare de esperar motivação e comece a construir estrutura, porque a verdadeira força não aparece na hora da luta. Ela é forjada no dia anterior, quando você fez o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Por isso eu te digo, não é a fraqueza do corpo que destrói o homem. É a rendição silenciosa da mente. E essa rendição começa muito antes da primeira batalha. O inimigo dentro de você sabe exatamente onde você cede. Mas agora, você também sabe. A escolha foi feita. Resta apenas agir como alguém que não foge mais do peso. Porque você não nasceu para rastejar. Você nasceu para se levantar e seguir em frente. Essa insegurança que sente não é porque falta algo em você. É porque ainda não aprendeu a confiar verdadeiramente em si mesmo. Não é que você não tenha talento ou que seja incapaz. É que quebrou tantas vezes a própria palavra que a sua mente já não leva a sério suas promessas. E quando nem você acredita no seu "eu vou", todo novo plano já começa enfraquecido, sem estrutura, sem raízes. E não precisa ser uma promessa grandiosa. Às vezes é algo pequeno. Amanhã eu acordo cedo, mas você dorme até mais tarde. Hoje eu não vou comer besteira, mas cede ao primeiro impulso. Vou estudar por 1 hora, mas se distrai nos primeiros 5 minutos. O problema não é a ação em si. O problema é a mensagem silenciosa que você reforça toda vez. Minha palavra não vale tanto assim. A confiança é como um músculo. Ela não nasce forte. Ela se desenvolve e cresce quando você diz que vai fazer algo e faz. Mesmo sem ninguém por perto. Sobretudo sem ninguém por perto. Quer ser uma pessoa em quem se pode confiar? Comece sendo alguém em quem você mesmo confia. Porque se nem você acredita em você, quem vai acreditar? Quando escrevi "Pense e enriqueça", houve dias em que eu quis largar tudo. O manuscrito era enorme. As horas de trabalho pareciam não ter fim, e eu não tinha nenhuma garantia. Em uma dessas noites, esgotado e sem perspectiva, pensei seriamente em queimar aquelas páginas todas. Mas antes, decidi reler minhas anotações antigas. E ali, num papel amarelado, estava rabiscado: "Eu prometo a mim mesmo terminar esse livro, aconteça o que acontecer." Eu havia escrito aquilo para mim mesmo, e naquele instante, mesmo sem forças e sem motivação, eu continuei. Porque minha palavra precisava ter valor. Se não tivesse, o que mais teria?
Você já se pegou dizendo que vai começar algo na segunda-feira e quando chega segunda, adia de novo? Parece algo pequeno, mas cada tarefa adiada corrói sua estrutura interna. O problema não é só a procrastinação, é o costume de desistir. E quando você se acostuma a desistir, começa a se definir por isso. Eu sou assim mesmo, começo e não termino, sou indisciplinado. Mas isso é mentira. Ninguém nasce indisciplinado, ninguém nasce com baixa autoestima. Isso é construído como uma parede, tijolo por tijolo. A boa notícia é que essa parede também pode ser desconstruída, se você estiver disposto a trabalhar. A confiança que você admira nos outros não nasceu com eles. Ela foi forjada no fogo da repetição. Essas pessoas decidiram que sua palavra é sagrada, e é isso que as torna fortes. Você não precisa ser o mais talentoso. Você precisa ser o que mais honra sua palavra. Você precisa olhar para si mesmo e saber: se eu disse que vou fazer, eu faço. Imagine agora uma criança te observando. Pode ser seu filho, seu sobrinho, ou até a criança que você já foi. Ela vê tudo. E o que ela aprende quando percebe que você quebra sua palavra todos os dias, que prometer e não cumprir é normal, que desistir é aceitável, que o desejo do agora importa mais do que o futuro que se quer construir, isso não é o que você quer ensinar. E lá no fundo você sabe que não quer repetir esse padrão. Comece pequeno, prometa acordar 10 minutos mais cedo e cumpra. Prometa ler uma página e leia 2. Prometa caminhar 5 minutos e vá até o fim da rua. Não é sobre fazer mais, é sobre provar a si mesmo que sua palavra tem peso. Porque quando você começa a se respeitar, tudo muda. Você anda com mais firmeza, pensa com mais clareza, age com mais coragem. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se sabotar. Você não precisa anunciar isso a ninguém, não precisa postar em lugar nenhum. Precisa apenas decidir e agir. Essa é a base da verdadeira força. Não a força bruta, mas a força moral. Aquela que diz: eu cumpro porque eu disse que cumpriria. E se por acaso você quebrar uma promessa, corrija, na hora. Não aceite mais desculpas, porque se sua palavra já é frágil com você mesmo, ela vai cair diante de qualquer desafio externo. A diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está no valor que dá à própria voz. Alguns apenas falam por falar, outros falam com intenção, e a vida escuta mais aqueles cuja palavra é de aço. Então pergunte-se, o que você disse que faria, mas ainda não fez? Que promessas suas estão penduradas, esperando por um amanhã que nunca chega? Pense nisso agora. Se hoje fosse seu último dia, que tipo de legado você deixaria? O de alguém que começou muito, mas terminou pouco? Ou o de alguém que prometeu menos, mas cumpriu cada palavra, como se sua honra dependesse disso? A pessoa que constrói sua vida sobre promessas cumpridas não precisa se exibir. Sua presença já fala por ela. E o mundo reconhece quem é firme, não pelos discursos, mas pela constância. Esse é o verdadeiro sinal de confiança. Agir mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém agradece. Mesmo quando dói. Porque, nesse momento, você não está apenas concluindo uma tarefa. Está moldando seu caráter. Está se tornando alguém que até a sua própria alma aprende a respeitar. E é isso que muda tudo. A razão pela qual muitos não avançam na vida não é falta de inteligência, oportunidade ou talento, é falta de comprometimento com a própria palavra. Existe algo que não se vê, mas pesa. É o fardo silencioso que muitos carregam, fruto de versões antigas de si mesmos. A cada tentativa de avançar em direção a um amanhã diferente, essas pessoas levam junto antigos comportamentos, velhas crenças e desculpas ultrapassadas que já deveriam ter sido deixadas para trás há anos. Essa versão anterior, limitada e acomodada na mediocridade,
resiste a desaparecer. Ela se prende com força, como um corpo inerte que exala o passado e sufoca o presente. É surpreendente como tantos almejam transformações, mantendo os mesmos padrões que os mantêm estagnados. Desejam alcançar prosperidade, mas continuam repetindo que isso custa demais para mim, quando na verdade estão dizendo que algo no valor de aproximadamente R$ 400 é inacessível. Anseiam por amor, mas continuam se sentindo indignos. Buscam respeito, mas apagam sua própria presença. Esperam alcançar o cume, mantendo o que os ancora no chão. E o mais triste é que acreditam nessa ilusão. A versão fraca que habita dentro de nós é astuta. Ela se disfarça de lealdade. Faz parecer que mudar é trair a própria essência. Mas isso não é verdade. Transformar-se é, na realidade, um ato de fidelidade àquilo que você pode vir a ser. Eu também já arrastei esse peso. Após longos anos dedicados ao trabalho árduo, com manuscritos engavetados e promessas não realizadas, comecei a me identificar com o fracasso. Em algum momento acreditei que essa era minha sina, que meu lugar era pequeno, e eu dizia para mim mesmo que isso era humildade. Mas no fundo era apenas o medo de mudar, medo de abandonar a versão que conhecia, mesmo sabendo que ela me corroía por dentro. Então, certo dia, durante uma conferência na cidade de Chicago, observei um homem na plateia com os olhos úmidos. Depois da apresentação, ele se aproximou e falou: "As suas palavras hoje me deram permissão para deixar de ser quem eu não quero mais ser." Aquilo me atingiu profundamente. Naquele instante, percebi que eu mesmo ainda não havia feito esse adeus. Naquela noite, no silêncio de um quarto de hotel, escrevi uma carta de despedida. Era dirigida à versão antiga de mim mesmo. Listei ali tudo o que eu não toleraria mais. O medo constante, o hábito de sabotar meus próprios passos, a pena de mim mesmo. E no final, escrevi uma frase direta: "Você está morto para mim." Queimei aquela carta como se fosse um ritual de passagem. E desde então, nunca mais fui o mesmo. E você? Já encarou sua parte frágil e disse: "Não sou mais você"? Ou ainda tenta convencê-la a seguir junto, como se fosse possível carregar o velho e o novo lado a lado na mesma jornada? Não é possível. Um precisa desaparecer para o outro nascer. Essa é uma lei inevitável. Pense em Howard Hughes, um homem que chegou a ter tudo: riqueza, inteligência, prestígio. Com o tempo, porém, cedeu a sua face mais vulnerável, aquela que duvidava de tudo, que fugia do contato humano, que buscava controlar tudo ao redor. Alimentou tanto o medo que ele se tornou uma cela. Morreu sozinho, recluso, não por falta de posses. Ele tinha o equivalente a dezenas de bilhões de reais, mas por não ter enterrado a tempo a parte de si que o arrastava para o fundo. Não foi o mundo que o destruiu. Foi a voz que falava dentro da sua mente. E o mesmo pode acontecer com você. Quando insiste em manter vivas suas velhas desculpas, você se condena a viver uma existência que já deveria ter se encerrado. Uma fase que já cumpriu o seu papel. Por isso, eu te proponho algo direto. Escreva. Pegue uma folha de papel e registre tudo que representa essa sua versão limitante. Liste os comportamentos, os pensamentos, os padrões de fala. Frases como: "Eu não dou conta", "Isso não serve para mim", "Sempre fui assim". Ao terminar, leia em voz alta. Encare cada frase como se estivesse diante de um inimigo. E depois, queime. Não guarde. Queime. Certos pedaços nossos não devem ser protegidos. Precisam ser destruídos. Esse ato, embora pareça simbólico, carrega uma energia poderosa. Ele representa o fim de um ciclo. E mais do que isso, comunica ao seu inconsciente uma decisão clara. Diz a ele: "A partir de agora, quem comanda sou eu." Você precisa entender.
Ou você assume o controle da sua mente, ou ela continuará a ditar os rumos da sua vida. E não se iluda, a versão fraca ainda vai tentar retornar. Nos dias de dificuldade, ela vai bater a porta. Vai tentar se esconder por trás do cansaço, da frustração, da solidão. Mas se o sepultamento tiver sido verdadeiro, você não irá mais obedecer. Vai reconhecer sua presença, mas não permitirá que ela guie seus passos. E é justamente essa a diferença entre alguém comum e alguém decidido. O comum negocia com seus próprios atrasos. O decidido age. O comum tenta equilibrar passado e futuro ao mesmo tempo. O decidido corta laços. O comum espera que a vida mude sozinha. O decidido constrói o futuro com as próprias mãos, mesmo que estejam marcadas pelas renúncias necessárias. É por isso que te digo com toda firmeza: para renascer, é preciso primeiro morrer para quem você foi. Não com pesar, mas com gratidão. Honre a versão anterior de si mesmo pelo que ela te ensinou, mas depois a sepulte e jamais volte para buscá-la. Porque há uma nova versão sua, mais forte, mais centrada, mais ousada, esperando para tomar seu lugar. Mas ela só poderá existir quando a antiga desaparecer. O obstáculo maior entre você e a vida que deseja não está do lado de fora, está dentro. Enquanto essa parte frágil continuar existindo, ela vai sempre encontrar formas de minar seus planos, adiar seus sonhos e explicar suas derrotas. Somente quando tiver coragem de eliminá-la é que o verdadeiro você poderá surgir. E se você leu até aqui, já está à frente da maioria. O próximo conteúdo que aparecerá na sua tela será mais um passo nessa escada de sabedoria, para te ajudar a evoluir, mesmo que apenas 1% a mais do que ontem. Agradeço pela sua presença. Estarei esperando por você, lá em cima.